Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Queremos agradecer os nossos irmãos do Grupo da Fraternidade, irmão Aniceto, pelo convite para proferirmos a palestra sobre o argueiro e a trave no olho. Essa é uma parábola do segundo tipo de parábola. Nós sabemos que Jesus, depois que ele apresentou o Sermão do Monte, no Monte Curuatim, ele começou a falar sobre parábolas, né? E a primeira parábola que ele falou foi o semeador. Foram 8 parábolas, todas apresentadas no mesmo dia, ao lado do Mar da Galileia. Ele falou também sobre a cisânia e o trigo, a semente que brota secretamente, o tesouro escondido. E essa é a natureza do reino de Deus. Ele também falou sobre o reino de Deus na individualidade, o reino de Deus no indivíduo, o reino de Deus atuando no indivíduo para ele seguir os ensinamentos do Cristo e poder se melhorar. No segundo grupo de parábolas, ele falou durante os seus últimos 6 meses, até chegar a Jerusalém. Então, o reino na individualidade, nós temos o bom samaritano, o filho pródigo, o amigo à meia-noite, a ovelha perdida, a dracma perdida, o argueiro e a trave no olho e o servo infiel. Então, dessas 19 parábolas em que ele apresentou nos últimos 6 meses de vida, são parábolas que, quando a gente observa, quando a gente analisa, quando a gente segue, ela contribui bastante para nosso aprimoramento, para a nossa evolução e para realmente podermos trilhar o caminho que leva a uma das moradas do Pai, né? E o último grupo de parábolas é o julgamento e a consumação. Essas parábolas foram faladas na última semana de vida, né? E Jesus já estava em Jerusalém, né? Ele fala dos lavradores maus, as vestes nupciais, as bodas do filho do rei, as 10 virgens e os 5 talentos. É interessante notar que as pessoas não entendiam direito, às vezes, os ensinamentos de Jesus. E ele começou a falar sobre parábolas, né? Que são ensinamentos, como diz o Emmanuel no livro Semeador, são como sementes divinas para serem germinadas posteriormente como sabedoria, né? Sabedoria e misericórdia. Então, o Emmanuel falou isso e a gente começa a compreender melhor. Quer dizer, quanto mais tempo passa, quanto mais tempo você tem de doutrina espírita e de estudo do Evangelho, você entende melhor as parábolas, né? E essa parábola, ela está em Mateus, no capítulo 7, versículo 3, 4 e 5, está em Lucas, no capítulo 6, no versículo 41 e 42. E eu entendo que essa parábola, ela é muito interessante, ela é muito importante, porque ela vai dizer como que eu serei julgado, né? Então ele diz, nós vamos encontrar em Mateus, como medires será medido, né? Com o rigor que eu medir, eu serei medido. Se eu usar um rigor 50, na hora de eu ser julgado, o rigor também será 50. Então, muitas vezes nós falamos que a justiça divina é dura, mas não é. Nós julgamos com muito rigor, nós seremos também julgados com bastante rigor. É interessante notar que os discípulos até que entendiam os ensinamentos do Cristo, mas o pessoal não entendia direito. E aí Jesus começou a falar de parábolas, porque era um ensinamento do cotidiano, do dia a dia, né? E aí era um ensinamento que traziam sabedorias, né? Ensinamentos, e voltado para os fatos do dia a dia, o fermento, né? O pessoal fazia o pão, a semente,
o grão de mostarda, né, a rede. Seus discípulos, a grande maioria, eram pescadores. Então, esses exemplos para eles eram fáceis de compreender, especialmente o povo que não tinham o mesmo nível de conhecimento dos apóstolos, que seguiam Jesus mais de perto. Então, essa parábola do arqueiro e a trava no olho é Jesus mostrando como que eu sou complacente comigo quando eu estou me julgando e como eu sou rigoroso com o outro. Então diz o argueiro, quer dizer, eu vejo um pequeno cisco no olho da pessoa, mas não sou capaz de ver uma trave, que é um pedaço de pau, no meu olho, né? Então aí dizendo que eu sou muito rigoroso para julgar o meu irmão, o meu semelhante, mas sou extremamente complacente comigo na hora que eu estou me julgando, né? Então, nós precisamos, antes de fazermos um julgamento, analisarmos se nós somos exemplo naquela questão, naquela temática. Nós realmente somos exemplo. Nós não temos, às vezes, defeitos maiores do que aquela pessoa que eu estou julgando, aquela pessoa que eu estou analisando, que eu estou emitindo uma opinião. Então, é importante a gente analisar nesse sentido, né? Para que, quando eu for julgado, eu tenha realmente um julgamento mais brando, de acordo com o que eu fiz, de acordo com o nível de rigor que eu fiz, né? Nós podemos também pensar um pouco na questão 919 do Livro dos Espíritos, né? Eles começam dizendo que um sábio na antiguidade recomendava: reconhece-te a ti mesmo. Reconhece a ti mesmo. Então é interessante a gente fazer uma análise para ver como que nós somos, né? Como que anda a minha compreensão, como é que anda o meu nível de caridade, como que eu estou distribuindo os bens que Deus colocou na minha mão. O Emmanuel diz que a gente distribui esmola de 10 maneiras e pratica a caridade, a verdadeira caridade, conforme consta na questão 893, né? Então, eu faço de 10 maneiras que não estão completamente corretas, né? Estou dando para humilhar, dando para aparecer, dando para ver como é que está a pessoa e etc. Né? Então, existe uma maneira correta de fazer a caridade, aquela caridade em que eu faço sem nenhuma segunda intenção. Então, aí é caridade. Agora, quando eu distribuo bens e às vezes buscando ser reconhecido, né? Aparecer meu nome no banco, aparecer meu nome nos jornais, nas televisões no final do ano, quando eu faço a caridade, aí eu estou realmente dando esmola, né? Eu estou ganhando ponto, mas também por fazer assim de maneira leviana, eu também sou penalizado. Mas o importante é que é um aprendizado. É dando esmola que eu vou chegar um dia a praticar a verdadeira caridade, que é aquela em que a mão esquerda nunca fica sabendo o que fez a mão direita. Então isso é muito importante, né? Mas eu estava falando da questão 919 do Livro dos Espíritos, onde ele chama a atenção desse sábio da antiguidade que recomendava a gente conhecer: reconhece-te a ti mesmo. No momento em que eu me conheço, né, e esse sábio da antiguidade, depois que ele se conheceu, ele realmente fez a diferença. E nós temos nessa mesma questão o comentário do Santo Agostinho, né? O Santo Agostinho recomenda que a gente toda noite faça uma análise do que fez, né? O que eu fiz correto, o que eu fiz de maneira errada, aquilo que eu errei, eu devo procurar corrigir em seguida,
né? Então, nós não devemos deixar para fazer uma análise no final do ano, no Natal, no Ano Novo. Mas o Santo Agostinho, ele recomenda que a gente faça essa análise logo no dia, no mesmo dia, não deixar ir acumulando erros, né? Se eu espero um ano para fazer uma análise, a correção é muito mais difícil e praticamente a grande maioria dos erros que eu cometi eu não lembro mais, né? E ele realmente é uma pessoa que conheceu o erro, né? A mãe dele orou por ele, a Santa Mônica, orou por ele 33 anos, né? Era uma pessoa de grande coração, tinha um coração grandioso, e ela nunca perdeu a esperança de que o seu filho se tornaria uma pessoa de bem. Então ela orou com tanta intensidade que o Santo Agostinho teve o seu coração atingido, quer dizer, ele foi tocado. A espiritualidade maior acabou ouvindo as preces da sua mãe, né? Como diz o Chico Xavier, a prece de uma mãe arrebenta as portas dos céus, né? Então, a mãe é o amor mais próximo do amor de Deus. Então, a Santa Mônica, orando durante 33 anos de maneira ininterrupta pelo seu filho, ela acabou atingindo, alcançando essa graça, né? E nós temos que ter esse exemplo no dia a dia, devemos procurar a seguir essa orientação no dia a dia. É claro que se a gente começar a analisar, os nossos erros não vão se intensificando, porque muitas vezes o perigo não é um grande erro, é a soma de pequenos erros de um ano inteiro, uma vida inteira. Isso é que vai nos prejudicar. Então, quando eu faço a análise diária, quando eu vou corrigindo diariamente, eu me torno uma pessoa melhor no emprego, no trânsito, na minha casa de trabalho, né? Nas tarefas em que cada uma casa desempenha, na sopa, campanha Alta de Souza, e nas diferentes tarefas que tem cada casa, né? Na reunião de cura, nas reuniões de desobsessão e etc. Então, na medida que eu vou me modificando diariamente, vou melhorando diariamente, mesmo que seja em uma pequena quantidade, mas uma pequena melhora diariamente, no final do ano, nós já fizemos uma grande melhora, né? Então, esse deve ser um objetivo. Nós, então, deveremos analisar. Tem gente que chega a anotar o que ele, à noite, ele vai analisar o que ele fez durante o dia e chega a anotar o que ele fez de bom para que ele possa continuar fazendo, praticando esses atos de bondade e anotando aquilo que não foi bem para ele realmente se modificar e melhorar, né? Então, essa análise diária nos leva a ser uma pessoa que segue os ensinamentos de Jesus, né? Nós temos também pessoas de bem que nos alertam ou deixaram um exemplo para nós, como nosso irmão Francisco Cândido Xavier e mais recentemente o nosso irmão lá da Bahia, que desencarnou agora recentemente. Foram pessoas que deixaram, o Divaldo Franco, né, deixaram exemplos de grande valor para nós, né? O Chico Xavier, ele teve uma vida realmente de muita dificuldade, né? Mas ele nunca desanimou. Então, ele ficou órfão cedo, né? Foi criado pela madrinha durante um tempo. Depois a dona Cidália veio para cuidar dele, mas ela também acabou desencarnando, né? E isso fez com que o Chico Xavier fosse uma pessoa de grande valor. Ele realmente praticou o Evangelho de Jesus assim
num grau bastante elevado. Então, nós, nas casas espíritas, precisamos analisar os ensinamentos de Jesus, em especial esses das parábolas, né? A parábola realmente é um grande ensinamento e a gente deve estar atento, né? Quer dizer, essa parábola do argueiro e a trave no olho, ela faz parte do segundo grupo de parábola, que são as parábolas voltadas para o indivíduo, mas apesar das pessoas não falarem tanto nessa parábola, mas ela é uma parábola de grande importância. Como? Ela tem grande importância de como eu vou vivenciar, como eu poderei ser julgado no futuro. Então, o grande problema nosso é que nós somos extremamente rigorosos com a falha dos outros, não aceitamos a falha, criticamos, né? Nós observamos nas casas espíritas hoje o pessoal assim com um espírito um pouco de crítica, né? E é interessante a gente evitar de estar criticando, mas sim sermos exemplo. Então, Jesus espera de nós não sermos grandes oradores, mas sermos pessoas que divulgam o Evangelho não por palavra, mas por ato. O ato dentro da casa, o ato ao receber os novos participantes, a maneira com que a gente se porta no trânsito, a maneira como nós atuamos no nosso trabalho. Nós temos pessoas que adquirem grande dívida no trabalho, porque ele é pago para trabalhar 8 horas e às vezes ele não trabalha sequer 5 horas. E aí ele vai adquirindo dívidas, né? A cada dia 3 horas. Quando chega no final de 30, 35 anos, na sua aposentadoria, ele vai ser aposentado, mas depois que ele chegar na pátria espiritual, isso pode ser cobrado dele, né? Então nós precisamos ter esse cuidado de realmente ganharmos o pão com o suor do nosso rosto. É interessante a gente ver que o trabalho é uma das lições que Emmanuel mais comenta, né? Nos 8 livros que o Emmanuel tem de mensagens que ele deixou para nós, a lição que ele mais comenta é a do trabalho. Ela tem 155 lições, enquanto a segunda tem em torno de 90, a terceira 83 e etc. Então, no caminho, verdade e vida, pão nosso, vinha de luz, fonte viva, palavra de vida eterna, segue-me, etc. Esses 8 livros do Emmanuel, ele tem 155 lições em que ele fala do trabalho. Mas é o trabalho honesto, o trabalho, né, que eu ganho pão com o suor do meu rosto. Mas às vezes a pessoa começa a criticar o seu patrão. O meu patrão está abusando, ele tem grandes lucros e ele não divide nada disso. E aí o funcionário quer fazer a justiça com as suas mãos, começa a trabalhar menos, começa a desperdiçar coisas, né, como papéis, grampos e etc. Começa a ver jogar fora, não reaproveita. Por quê? Porque o meu patrão não está me pagando um salário digno. Então aí eu quero fazer justiça, eu quero fazer com que ele perca também, porque ele não está sendo justo comigo. Então aí eu estou começando a medir de maneira diferente, né? Então o problema do arqueiro e a trave no olho, né? O arqueiro é um pequeno circo, a trave é uma coisa grande, é um pedaço de pau. Eu vejo um cisco no olho do meu vizinho, da pessoa que está na minha frente, que eu estou conversando, mas sou incapaz de ver a trave no meu próprio olho, né? Isso aqui, quem é que atrapalha eu ver isso aí? Geralmente é o orgulho, a vaidade e o egoísmo, né? Então isso dificulta eu ver
essa trave no meu olho. Então, Jesus, ao deixar essas parábolas, ele deixou com esse objetivo, da gente estudar essas parábolas. E a parábola não ficou apenas para a gente ler, né? Nós precisamos estudar e entender. Eu mesmo tenho alguma experiência com parábola, né? Nesses 40 anos que eu estou na doutrina espírita, eu já falei pelo menos umas 20 vezes ou 30 vezes sobre parábolas, né? E eu cada vez vou analisando e vendo que aquilo que o Emmanuel fala no livro Consolador, né, que as parábolas são como semente divina, que desabrochariam mais tarde em árvore de misericórdia e sabedoria, né? Sabedoria para quem? Para a humanidade. Ela só tem o objetivo se for para a humanidade, ela tem um fim específico, é para a humanidade. Então, nós precisamos estudar cada vez mais, porque é o que ele disse, ela vai desabrochando, né? Daqui 10 anos, se a gente continuar estudando, nós vamos ter uma compreensão muito melhor do que nós temos hoje, do que nós tínhamos há 10, 20, 30, 40 anos atrás. É claro que toda a obra do Cristo ela tem grande significado, né? Mas as parábolas foi em função disso. Na época, o pessoal tinha dificuldade de compreender os ensinamentos do Cristo, né? Os seus discípulos era dado saber, o pessoal de uma maneira geral não. Então Jesus falava, né? Contava aquelas historietas com fim moral, com fim de sabedoria, com fim de ensinamento, né? Para que as pessoas conhecessem as verdades que têm fundo moral, verdades que edificam. E praticamente todas as parábolas do Cristo, elas estavam ou tinham correlação ou eram diretamente ligadas a fatos do cotidiano, né? O pão. O pessoal fazia o pão diariamente, com fermento ou sem. O filho pródigo, aquele que ajudava, o filho, né, que gastava, a dracma perdida, a ovelha perdida, né? Quer dizer, eram pastores. E eles mostram que o pastor deixa 99 ovelhas para ir atrás de uma que fugiu, uma que desapareceu. Então, Jesus mostrando que o compromisso dele não é com a grande parte, com a quase totalidade. O compromisso de Jesus é com 100%. Né? Ele disse que entregaria toda a humanidade regenerada ao Pai. Né? É claro que a gente está num fim de prova, um período de prova, expiação e miséria, vai iniciar um período de regeneração. Nesse período nós vamos ter uma parcela significativa de irmãos que serão degradados para planetas em condições primitivas. Mas esse pessoal vai recebendo todo o apoio. Jesus coloca espíritos iluminados para acompanhar. Então, ninguém será desprezado, nenhuma ovelha se perderá, porque o Cristo estará acompanhando uma por uma. Ele vai ter emissários celestiais, né? Como aconteceu na Grécia Antiga, na Palestina, né? Sempre ele teve grandes luminares para orientar o seu rebanho, e um dia ele entregará apenas um rebanho a Deus Pai Todo-Poderoso, né? Então o amor dele é infinito, ele compreende, ele espera o tempo que for necessário para que a gente conclua essa caminhada, né? Essa caminhada ela é difícil, mas na maneira em que a gente começa a compreender o Evangelho de Jesus, começa a praticar o Evangelho de Jesus, nós temos um nível de entendimento melhor e a nossa caminhada vai ficando cada vez mais fácil, né? Na medida em que eu vou vivenciando o Evangelho, o meu nível de paciência e resignação vai se elevando, porque falta de paciência e resignação reveste na queda da prova.
E a queda da prova é muito difícil, porque a gente não sabe daqui a quanto tempo eu vou ter uma nova oportunidade para recomeçar, refazer essa tarefa que eu deixei cair por imprudência, por preguiça, por acomodação. Essa prova caiu e a gente pode ter que esperar 1 século, 5 séculos para voltar a ter contato com essas pessoas que eu me endividei, para vir na condição de filho, de irmão, de pai, de esposa, né? E muitas vezes, ou quase sempre, essa prova vem com acréscimos devido à falta de paciência e à falta de resignação, e pode a gente cair de novo e levar mais alguns séculos. Então, a grande recomendação é a gente vivenciar o Evangelho com muita paciência, muita resignação e muita gratidão. Nós temos que agradecer, inclusive, as provas ásperas que a gente passou e que passa, porque a prova, ela deixa o aprendizado. Então, o aprendizado, a gente tem que ser grato, né? Então, a gratidão é uma das grandes virtudes, né? Nós temos que pessoas com câncer, aquelas que perdoam, têm um índice de cura bem maior do que daqueles que não perdoam, né? Isso tem estudo em um hospital do Nordeste mostrando que daquele grupo grande de pessoas com câncer, eles fizeram 2 grupos, o grupo que perdoou e o grupo que não perdoou. E o índice de pessoas curadas foi bem maior naquele grupo em que as pessoas perdoaram. Então, o perdão, o que significa? O perdão é a libertação da alma. Então, no momento em que a minha alma está liberta, ela está em melhores condições para receber a ajuda do alto. Então, nós precisamos entender isso, que o perdão é um dever, porque no momento que eu perdoo, o primeiro a ser beneficiado sou eu, né? Porque a minha alma passa, a partir desse momento, a ser uma alma liberta e em condições de compreender melhor o Evangelho de Jesus, em condições de vivenciar melhor. Então, a grande recomendação, o grande pedido que Jesus deixou para nós foi o do perdão, da gratidão, de não guardar ofensa, não querer revidar, né? Porque, né, tem estudo mostrando que a raiva pode levar a câncer, mas a mágoa silenciosa pode levar a problemas cardíacos, infarto, parada cardíaca, etc. Então, nós podemos analisar e ver que as doenças estão relacionadas com o problema do perdão, da raiva, do rancor, do ódio, da vingança, do ressentimento. E a melhora e a cura vem através do perdão, né, do amor ao próximo, né, da vivência e da prática do Evangelho. Então, nós queremos agradecer por essa oportunidade e pedir a Deus Pai Todo-Poderoso que nos abençoe, que abençoe a todos os nossos irmãos do Grupo da Fraternidade, irmão Aniceto, de todo o movimento da fraternidade, da nossa Oscal, da nossa cidade da fraternidade. Então, que Deus Pai Todo-Poderoso nos abençoe e nos guarde sempre. Nós agradecemos, sempre conosco, Senhor, hoje, agora e sempre.